Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Cá estamos nós para mais uma aula, tá certo? Antes da gente iniciar, eu peço a vocês que prestem atenção, tá? A explicação vai ser um pouquinho mais devagar, porque vocês já sabem qual é o estado da tia, tá? Mas segunda-feira os vídeos voltam ao normal, aquela animação toda que vocês já conhecem, tá bom? Então, hoje é sexta-feira e a gente vai ter aula de ciências, tá? Então, abra o seu livro lá na página 47. Hoje a gente vai estudar outro grupo de animais. Vocês lembram que nas últimas aulas a gente estudou os animais vertebrados, né? Agora nós vamos estudar os animais invertebrados, tá bom? Então, página 47, tá? Então, os animais invertebrados, eles formam um grupo com muitas espécies de animais diferentes, tá? Por exemplo, as esponjas do mar, as águas-vivas, as minhocas, as lombrigas, as estrelas do mar, os besouros, tá? E a gente vai estudar esses grupos a partir de agora. Primeiro grupo vem os poríferos, tá? Deixa eu ajeitar aqui a iluminação. Tá ficou um pouquinho escuro do nada. Então, primeiro grupo são os poríferos. Os poríferos são as esponjas do mar. Um dos animais que compõe o grupo dos poríferos são as esponjas do mar. Esse grupo recebe esse nome por quê? Porque toda a superfície dele, todo o seu corpo, possuem pequenas aberturas que são chamadas de poros, tá? Então, por isso, poríferos. Poríferos vem de poros. As esponjas, elas podem ter diversos tamanhos, diversas cores e diversos formatos, tá? Elas vivem em ambientes aquáticos, tá bom? Lá no mar, tá certo? E aí, onde é que elas vão morar, digamos assim? Em que parte do fundo do mar? Elas se fixam em corais, em rochas ou em alguns lugares inusitados, como cascos de navios naufragados, tá? No final desse vídeo eu vou colocar as fotos dos grupos que a gente for falando, tá? Então lá no final do vídeo vai ter a foto também dos poríferos, das esponjas do mar para vocês conhecerem. Um outro grupo são os quinidários, tá? Os quinidários são as águas-vivas, as caravelas, os recifes de corais, as anêmonas, tá? As águas-vivas. Então, tem uma característica muito importante do grupo dos quinidários, tá? Eles vão possuir células que vão liberar substâncias que causam queimação, tá? Você, quando foi na praia, você já foi atacado assim, né? Já foi tocado por uma água-viva ou por uma caravela? Dói muito. Já aconteceu comigo e é uma sensação de queimar mesmo. Sabe quando a gente queima a mão no fogo ou pega em alguma coisa muito quente? Então, fica aquela sensação de queimadura e o local onde os tentáculos tocam ficam com marcas roxas ou avermelhadas, tá? E essa é uma das características dos quinidários. Eles possuem células que liberam substâncias que vão dar essa sensação de queimação, tá? Esses animais são aquáticos, eles vivem no mar, tá? E a maioria não, o seu representante mais famoso é a água-viva ou as caravelas, tá certo? A gente vai ter também as anêmonas, vai ter os recifes de corais. Os recifes de corais que a gente acha que são só pedras, mas não, tá? São seres vivos, tá certo?
Um outro grupo, tá? Dos invertebrados são os vermes. Aqueles bichinhos que a gente costuma dizer que causa doenças, né? Então, realmente, algumas espécies de vermes vão causar doenças nos animais e nos seres humanos, tá? E em plantas também, tá bom? Geralmente eles vão entrar no corpo desses animais como? Por meio de alimentos contaminados, por meio de água contaminada, tá? Mas também ocorre a gente pegar algum verme de alguma outra forma, tá? Quando a gente entra em contato com alguma água, sem ser para beber, entra em contato com a nossa pele, também acontece de a gente ser porta de entrada para esses vermes. Nos seres humanos, o verme mais conhecido é a lombriga, né? Que a gente costuma dizer, come doce demais, alimenta lombrigas. Então, a lombriga é o verme mais conhecido, tá? Ele vive aonde? Ele vive no intestino da gente. E aí o que é que acontece? Ele vai absorver todos os nutrientes, né, dos alimentos que a gente come. E aí, ao invés desses nutrientes irem para o nosso corpo, fazer a gente crescer forte e saudável, vai para a lombriga. E aí isso acaba deixando a gente doente. E a gente vai ficando cansado, né? Pálido, com falta de apetite. E aí a gente precisa ir no médico e tomar remédio para verme, tá? Então, como é que a gente pode pegar esses tipos de verme? Bebendo água que não é filtrada, comendo fruta, verdura sem lavar direito antes de comer, tá? A gente precisa lavar muito bem os alimentos, né? Lavar, deixar de molho com uma solução com um produto apropriado para higienizar as frutas e as verduras. Depois lavar e comer, tá bom? Existem também alguns vermes que não fazem mal, que eles podem viver livremente no ambiente sem causar dano algum aos humanos ou aos animais que vivem ali. É o caso das planárias, tá? Como eu falei, no final do vídeo eu vou colocar todas as fotos para vocês verem esses animaizinhos, tá? Um outro representante são os anelídeos, tá? Os anelídeos são as minhocas, muito conhecido pela gente. As minhocas, as sanguessugas, tá? E os anelídeos têm um corpo formado por anéis, divididos em anéis. Eu vou até colocar aqui para vocês verem pertinho. Ele tem o corpo todo divididinho em anéis, tá certo? No final do vídeo eu vou colocar uma imagem bem aproximada para vocês verem. Por isso que o nome anelídeo vem de anel, tá? Se você ver uma minhoca de perto, você vai ver que o corpo dela é todo divididinho em anéis, tá? E aí, os representantes mais conhecidos são as sanguessugas e as minhocas. Outro grupo dos invertebrados são os moluscos, tá? Os moluscos, eles são animais que têm o corpo mole, molenga, tá? A maioria dos moluscos vai ter conchas, mas a gente vai ter também moluscos que não tem concha, tá? E aí o que é que acontece? Eles usam as conchas para se proteger. Quando estão com medo, eles se escondem dentro da concha, tá certo? Porque também eles têm o corpo muito mole, né? Então eles precisam de algo para se proteger. Os moluscos, eles podem ser encontrados em água doce, em água salgada ou em ambientes terrestres que sejam úmidos, tá certo? A gente vai ter como representante dos moluscos, a gente vai ter
os caracóis, a gente vai ter as ostras e a gente vai ter o polvo. O polvo, ele é um molusco que não possui concha, tá certo? Ele tem o corpo todo molenga, mas não possui a concha. A forma dele de defesa é outra. Os polvos soltam tinta quando se sentem ameaçados. E chegamos agora nos artrópodes, que possui o maior número de representantes dos invertebrados na face da Terra. Então, o maior número de invertebrados está dentro do grupo dos artrópodes, tá? Os artrópodes, eles têm pernas que vão facilitar a sua locomoção e eles vão ter uma característica muito interessante. O esqueleto deles é por fora, é externo. É o que a gente chama de exoesqueleto. Ao invés de ser por dentro, escondido, não. Ele é por fora. É um esqueleto externo. Sabe quando você mata uma barata, que faz crack? É o esqueleto dela externo que você está quebrando, tá? Que é a forma deles se protegerem. Os principais representantes dos artrópodes são os insetos, os aracnídeos e os crustáceos, tá? Os insetos são os animais mais numerosos da Terra. E a gente tem inúmeros tipos de inseto, tem muita diversidade, né? E os insetos, eles contribuem para o equilíbrio da Terra, tá? Por quê, tia? Por exemplo, as abelhas, vespas, borboletas, tá? Besouros, mariposas e moscas contribuem, sabe para quê? Para a polinização das plantas. O que é isso, tia? Elas ajudam as plantas a se reproduzirem, tá? Então, quando você vê uma borboleta pousando numa planta e depois ela voa e pousa em outra, ela está ajudando aí essas plantas a se reproduzirem. No meio desse caminho, ela vai levando o pólen, tá? Das plantas, das flores, vai levando o pólen e vai soltando pelo meio do caminho. E aí esse pólen vai fertilizar as outras plantas. E aí a gente vai ter mais plantas nascendo, mais flores desabrochando, tá? Os insetos também vão servir para quê? Como alimento para os pássaros, para os sapos, para as lagartixas, para os peixes, tá? E aí, por isso que a gente tem um equilíbrio, porque eles servem de alimento para outros animais. E aí a gente não tem uma super população de insetos, tá? Então, os insetos, eles vão apresentar o quê? Um par de anteninhas, 3 pares de pernas, tá? A maior parte deles tem 2 pares de asas, tá? Mas há também alguns insetos que só possuem um par de asas, tá bom? Como eu já disse, no final eu coloco as fotos para vocês visualizarem. Lembram que eu falei de 3 tipos de animais que fazem parte dos artrópodes? A gente já falou o quê? Dos insetos. Agora a gente vai falar dos aracnídeos, tá? Os aracnídeos são representados pelas aranhas, escorpiões e carrapatos, tá? Esses animais, eles exercem um papel muito importante no equilíbrio biológico. Eles são predadores, tá? Lembram que eu falei que os insetos, eles servem de alimento para outros animais? Para os sapos, por exemplo, eles vão servir de alimento também para os aracnídeos, tá? Para os escorpiões, para as aranhas, tá certo? Eles vão ajudar a equilibrar. A gente não vai ter uma quantidade muito grande de outros animais, de insetos por aí, porque a gente tem outros animais que consomem como alimento esses insetos, tá?
E a maior parte que consomem está dentro do grupo também dos artrópodes. São os insetos, as aranhas e os escorpiões, tá? Eles são muito perigosos porque eles causam acidente, tá bom? Eles têm uma picada que pode ser fatal em alguns casos, porque possui veneno, tá? Depende aí do tipo de veneno que ele tem. Se eles possuírem muita peçonha, que é uma quantidade de veneno muito grande, pode causar mal. Por isso que é importante a gente sempre estar olhando os sapatos antes de calçar. É importante limpar muito bem a casa, olhar por trás dos móveis, tá? Porque eles se escondem em locais escuros, tá bom? E aí, se você vê que, por exemplo, na sua casa tem muita barata, barata é um inseto. Então, se tem muita barata, por exemplo, pode ser que tenha escorpião, tá? Porque o escorpião come a barata, tá bom? Então, é importante ficar ligado nisso, prestar atenção nessa questão, tá bom? Então, os escorpiões, eles vivem nas florestas úmidas, eles vivem em locais úmidos. As aranhas geralmente vão ficar em locais escuros, mas também podem ficar em árvores, tá bom? Nos cantos dos móveis. Então, por isso que a tia falou da preocupação com a limpeza. Os carrapatos, eles vão se alimentar de quê? Né? Lembra que eu falei dos carrapatos, que também são aracnídeos. Eles vão se alimentar do sangue de outros animais, tá? Cachorro, gato, e pode prejudicar também o ser humano. A gente chega agora nos crustáceos. Os crustáceos recebem esse nome por quê? Porque o esqueleto deles, que é por fora, né, o esqueleto externo, é mais grosso e resistente que dos outros artrópodes, tá? São animais que são adaptados ao meio aquático. Então, caranguejos, camarões, siris, lagostas, tá certo? São os representantes, tá? Eles são muito importantes para o ambiente, tá certo? Pequenos crustáceos vão formar o quê? O zooplâncton. Tem crustáceos assim pequenininhos. Eles formam o zooplâncton, que vão servir de alimento para outros animais aquáticos maiores. Então, eles são importantes aí para o meio aquático por conta disso, tá? E vamos chegando agora no último grupo, que são os equinodermos, tá? Os equinodermos têm a pele coberta de espinhos, tá? E todas as espécies de equinodermos são exclusivamente do ambiente marinho. São do mar, tá certo? Do oceano. Os principais representantes são os ouriços. Você já viu o ouriço? Que ele é cheio de espinho. Os ouriços, as estrelas do mar e as bolachas da praia, tá bom? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou um pouquinho comprido, porque realmente esse assunto é comprido, tá? E a gente agora, eu vou colocar as imagens para vocês visualizarem, tá bom? Beijos, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau!